tava de bobeira em casa, passava o dia inteiro procurando emprego, assim, posso ir pra aula com você? Pode. E aí eu fui, sentei na aula, e aí o dia seguinte eu fui com outro, e aí eu comecei a ir sozinho, porque eu descobri que ninguém tá batendo cara crachá Era lá, só assim, ir, né? pô, só ia. Até eu começar a participar. Comecei a levantar a mão, fazer pergunta, tipo... Off the grid, let's start up. Pô, vou pedir pro Alex contar a história dele, como é que ele foi parar nos Estados Unidos. Porque isso aí tem que ter corte, inclusive aqueles tipo assim... Você não vai acreditar na história dele. Como, porra, ele burlou o sistema e conseguiu entrar em Stanford e tal. Você fica, porra, a gente precisa dessa história. Cara, era uma época que eu comecei a trabalhar em startup no Rio. Isso é tipo assim, eu comecei a trabalhar em startup no Rio, tipo, 2009, assim. E aí, em 2012, eu tava meio desiludido porque muita gente tava copiando o que tava sendo feito nos Estados Unidos. Eu tinha um green card válido, uma época que eu morei nos Estados Unidos, mas tava para aspirar. E eu tava pensando em voltar lá, mas assim, nunca tinha trabalhado lá. Eu tinha trabalhado na indústria de cinema, assim, como assistente de produção, assistente de direção. E aí, quando eu tava pensando nisso, eu comecei a network, ligar para pessoas que eu conhecia que trabalhavam em tech e sempre terminando, pô, você conhece mais duas pessoas que você poderia me apresentar? E aí, assim, eu fui criando uma rede. Até eu chegar, e naquela época tinha uma parada que era assim, você tem que trabalhar para a empresa que você mais admira. E a empresa que você mais admira era a empresa que o produto você mais usava. Para mim, era a Evernote. E aí eu assim, cara, eu preciso trabalhar na Evernote. Até eu conseguir chegar no engenheiro sênior da Evernote. E aí eu fui num call, assim, queria entender a cultura da Evernote e tal. Na verdade, eu queria uma indicação. E ele me indicou. Ele falou, cara, tem uma posição aqui de parcerias da América Latina, me indicou. E aí eu fui ver, comecei a fazer aula de espanhol, né? Porque só tinha aquele portunhol, comecei a fazer aula de espanhol e comecei a progredir nas entrevistas. Eu nunca abertamente falei, eu moro em São Francisco. Eu só não desmenti quando eles achavam. Eles perguntaram o que você tá fazendo no Brasil. Eu assim, cara, eu tô curtindo aqui, porque de fato eu tava curtindo. Eu tinha pedido demissão. E aí eu vou progredindo até a gente falar assim, cara, isso é 2012, então não tinha essa, trabalha aí remoto, tranquilão. A não ser que era Basecamp, né? mas aí a gente fala, quando você vai estar aqui? E eu, vou estar aí daqui a 2 semanas. Eu volto meu sabático daqui a 2 semanas. Tá, show. Então a gente tá marcado daqui a 2 semanas aqui no escritório. Beleza. Desliguei, comprei a passagem, comecei a vender tudo que eu tinha, que é assim que eu me sustentava quando eu trabalhava no cinema, eu vendia coisa do Mercado Livre. Então pra mim, desovar um apartamento inteiro foi até meio rápido. E aí eu cheguei lá, só pra secretária entrar e falar assim, só pra você saber, a posição mudou, tá? Então é uma posição mais analítica, assim, e não é mais parcerias para América Latina. Cara, eu soube naquele segundo que eu não ia conseguir esse emprego. Eu tava lá, tipo assim... Cara, foi até uma parada meio surreal, pensando, cara, fudeu, o que eu vou fazer? E aí eu volto pro carro, peguei o carro de um amigo emprestado, eu, tipo assim, pensando, caralho, o que eu vou fazer agora? E, tipo assim, eu meio que não voltei pro Rio, por orgulho mesmo, assim, cara, vou voltar com o rabo entre as pernas. Então eu liguei para uns amigos, na verdade, na época, eram uns amigos de uns amigos que estavam estudando em Stanford. Não, porque eu adoraria conhecer Stanford. Tinha menor interesse em conhecer Stanford, em fazer MBA, nada disso. Não, mas eu adoraria conhecer. Eu precisava de uns dias para pensar, assim, em algum lugar para dormir, para pensar, porque eu estava contando com o ovo no cu da galinha, que eu ia conseguir esse emprego, ia conseguir um aluguel e tal. E aí eu cheguei lá na casa deles, assim, posso ficar aqui alguns dias? Tinha um colchão inflável lá. Fica aqui 3 dias. 3 dias virou, tipo assim, 3 ou 5 meses, uma coisa assim. Só que eu era muito prestativo. Tipo, você precisa ir pro aeroporto, eu te levo. E aí, eu sempre tava fazendo alguma coisa, comecei a fazer dever deles pra Stanford também. E numa dessas, eu tava de bobeira em casa, passava o dia inteiro procurando emprego. Assim, posso ir pra aula com você? Pode. E aí eu fui, sentei na aula, e aí o dia seguinte eu fui com outra. E aí eu comecei a ir sozinho, porque eu descobri que ninguém tá batendo cara crachá lá. Só assim, ir, né? Só ia. Até eu começar a participar. Comecei a levantar a mão, fazer pergunta, tipo assim, marcar café com o investidor. Cara, e é isso. De filme. Não, o dia que chegou o limite foi, o Eric Schmidt, na época era CEO da Google, tinha acabado de voltar da Coreia do Norte. Eu falei, essa palestra vai ser foda. Eu fui, cheguei cedo, sentei na primeira fileira, e aí um amigo meu falou, cara, galera fala que você tá abusando.
Pô, Vai encher, tá ligado? Você vai tirar o lugar de alguém, né? exatamente, assim, claro. Fica em tela atrás. Tá, beleza. Mas aí, tu viu a palestra? Vi. Cara, mas assim, foi assim que eu consegui um emprego, porque o Samir Gandhi, que na época era partner da Excel, eu não sei se ele ainda ele estava contando uma história de como Don Valentine, né, VC, Godfather VC lá, ele não gostava de cair no canto de empreendedor, então pedia para pessoa escrever o pitch atrás de cartão de visita. Eu botei a mão na carteira e tinha um cartão de visita, escrevi meu pitch pessoal e no final da palestra dele eu fui lá, entreguei pra ele e perguntando se ele tomaria café comigo. Ele leu o cartão, deu uma risadinha, devolveu e falou assim, cara, eu tomo. E aí foi assim que eu fui, conheci ele, tipo assim, depois de marcar sei lá quantas vezes, eu fui, conheci ele, e aí ele falou, cara, tem essa recrutadora aqui que ela tá contratando para todas as startups que acabaram de levantar, então é uma recrutadora bem quente. E aí, como ele me apresentou, ela achou que eu era alguma coisa assim, tipo, esse moleque deve ser quente. E aí, tipo, conseguia, assim, ir passando em algumas entrevistas até ela ver, o cara, tipo, ele tá aplicando pra BDR, assim, nem no início da carreira dele. Mas foi assim que eu consegui emprego. Cara, muito foda essa história, muito de filme mesmo. É tipo, o impostor. Caralho. Não, se isso fosse hoje em dia, mesmo que desse errado, cara, virava post viral do LinkedIn e conseguia vender curso. Tipo assim, se desse errado, ia dar certo hoje em dia. O que, cara? Pô. Você lê coisa no LinkedIn. Olha o indicador de sucesso do cara. Não, porra, eu tô falando que hoje, porra, uma história dessa não tem como dar errado. Se dá errado, dá certo. Que esse é o problema da sociedade atual, mano. É tudo pelo conteúdo. Mas eu não vou entrar nesse assunto. Quer falar de assento em avião ou não? Não. Tá bom. Chega. Se você gostou desse corte, já aproveita e se inscreve no canal e assiste o episódio completo.